Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Amados, nesse vídeo nós estaremos aqui abordando um pouco da lição 7, o perigo dos falsos profetas. E para começar essa lição, eu gostaria de estar aí comunicando aos irmãos o motivo pelo qual a gente acabou dando uma pausa na gravação dos demais vídeos. A gente está com um atraso ainda nas lições. Desde já eu já peço perdão aos irmãos, mas a questão foi relacionada a princípio à saúde. Estou com alguns pequenos problemas de saúde ligados à minha visão, ligados a algumas outras questões aí. E o problema foi que eu tive que dar uma parada. Eu acabei tendo um problema muito sério com relação à pressão às vistas e eu não estava conseguindo ler. E sempre que eu parava para produzir algum vídeo, para gravar, para ler, para digitar a lição, que eu costumo digitar aqui as lições, os amigos aí do canal nos enviam as revistas e eu vou aqui digitando as lições. Então eu não estava conseguindo ler, muita tontura, muita dor de cabeça. E consultando ali ao médico, fazendo uma consulta, eu fui orientado pelo menos por um tempo para poder saber o que estava acontecendo, o que estava acarretando aí essa tontura, essa dor de cabeça, essas questões. Me foi pedido pelos médicos para que eu pudesse dar uma parada, uma pequena parada nessa questão de estar forçando a vista. Então eu já estou aí fazendo alguns tratamentos, muito em breve vocês nos verão aqui usando óculos no canal, já está quase pronto já o meu óculos. Eu vou ter que sim usar um óculos, porque eu já não estou conseguindo enxergar muito bem. Eu já venho sofrendo de alguns anos já com um problema ligado à pressão, eu meio que acabei atrasando esse processo aí. Agora estou vendo realmente a necessidade de correr atrás disso. Então o motivo pelo qual eu não gravei os vídeos anteriores, o motivo pelo qual eu não estive aqui no canal, o primeiro motivo foi esse, uma questão relacionada à saúde. Eu estou aí fazendo alguns tratamentos, fazendo um acompanhamento da minha saúde. Eu espero muito em breve, creio em Deus, que estarei curado e poderei dar continuidade a esse trabalho. O segundo motivo foi relacionado ao fato também de que eu precisei mudar de residência, e a residência a qual eu estou morando agora, nova residência, Deus nos abençoou, abençoou a minha família e minha casa, e a gente agora está aí numa nova residência, uma casa, glória a Deus, 100% nossa, eu creio, glória a Deus por isso. Deus nos presenteou uma casa, mas a questão é que eu não tinha nessa casa então internet, então fiquei coisa de também uns quase 15 dias sem internet, e isso acabou acarretando nessa dificuldade para que eu estar gravando. Então esses foram alguns dos motivos, estou falando aqui, dando satisfação a você que está conosco, você que nos acompanha. Peço que você continue orando pela minha saúde, para que a gente possa dar continuidade, embora eu já esteja novamente aqui com a internet para poder dar continuidade ao trabalho, mas eu ainda estou com um pouco de problema para enxergar, ainda estou um pouco tonto. Eu passei um dia hoje, passei mal durante o dia inteiro, mas agora eu estou aqui tentando gravar esse vídeo, tá? E as aulas que ficaram atrasadas eu vou gravar também, com fé em Deus. Não sei quando ao certo, mas eu vou tentar atualizar aqui o canal e acertar. Então, como a gente costuma fazer, eu não costumo falar muito antes das aulas, eu costumo ir sempre direto às aulas, mas como a questão aqui era dar uma satisfação a vocês, é dizer o que aconteceu, muitas mensagens eu recebi, muitas mensagens aqui no canal, mensagens no WhatsApp, pessoas perguntando se aconteceu alguma coisa, se eu não gravaria mais, se eu não retornaria mais ao trabalho. Então eu estou tentando, é claro, na medida do possível. Deu para fazer esse vídeo aqui até então, eu vou gravando aqui, ok? Então sempre que houver um probleminha, se você perceber um atraso aí, geralmente é mais ligado à questão de saúde, mas Deus está restaurando a minha saúde. Então vamos começar, vamos continuar aí. Lição 7, o perigo dos falsos profetas. Vamos lá então. Então, para dar início à lição, nós temos que o nosso texto bíblico básico está a princípio no livro de 1 Reis, capítulo 22, dos versos 11 ao 18. Temos também o nosso texto áureo que diz aí: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1. Já o nosso comentário vai dizer-nos: os profetas verdadeiros ou falsos sempre terão que lidar com a desconfiança das pessoas. Então, para começar, gente, não importa se é verdadeiro ou falso, todo profeta precisa lidar, é claro, com esse processo ligado à desconfiança. A gente percebe aí que muitos homens de Deus profetizaram ali, usados por Deus, também tiveram que lidar com essa dificuldade, essa situação complexa. Já visto o fato de que por ser algo de origem divina, a gente nem sempre compreende, nem sempre o mesmo profeta que está também entregando a mensagem entende toda a mensagem. Isso não quer dizer que Deus nos dê a mensagem toda
detalhada, com datas, com processos. Tem pessoas que muitas vezes você está passando algo de Deus para essa pessoa e a pergunta é quando, que dia vai acontecer, que horas, de que maneira, de que jeito. Nem sempre. Deus nos manda entregar algo, Deus levanta o profeta para trazer uma mensagem. Isso nem sempre implica dizer que o profeta entenda toda a mensagem ou que tem uma data pré-definida, um horário pré-definido, um local específico. Nem sempre. Haja visto o fato de que é de Deus. E também outra coisa que pode atrapalhar e gerar nessa desconfiança é também o fato de que existem muitos falsos profetas. Muitas pessoas às vezes acabam falando coisas que não são da parte de Deus, é claro. E muitos por estarem frustrados, por ter sido enganados pelos falsos profetas, acabam nem sempre acreditando. Então desconfiança é uma coisa que profeta precisa aprender a lidar, ok? Continuando. Tal desconfiança pode ser despertada por conta da natureza da profecia, que nem sempre procede de Deus, mas pode originar-se de fontes espúrias. Então, como a gente acabou de dizer aqui, né, muitas vezes o fato de que as ditas profecias, muitas vezes vindo de fontes estranhas, fontes espúrias, muitas vezes passadas de formas esquisitas, podem também, é claro, corroborar aí com o fato das pessoas desconfiarem do profeta e, junto a ele, de sua profecia. Continuando. A desconfiança pode ainda basear-se na figura do profeta. Este pode ser um falso mensageiro de Deus. Então, muitas vezes, há essa desconfiança quanto ao conteúdo, a natureza da profecia, a origem da mesma, como também há a desconfiança quanto à pessoa que está entregando, o profeta, a saber, aquela pessoa que demonstra muitas vezes um comportamento estranho, um comportamento contrário e averso à palavra de Deus, pode gerar sim, certamente pode gerar sim, aí nas pessoas essa desconfiança. É isso que a gente vai tentar, é claro, dentro do tempo que nos é proposto aqui, ver isso nessa aula. Então, lhe convido mais uma vez, você que está conosco há um bom tempo aí, né, amigo nosso aqui, irmão em Cristo, que tem orado e nos ajudado, vem conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos lá. Primeiro tópico vai dizer aí, distintivos entre falsos e verdadeiros profetas. Então, como entender, ou como conhecer, ou questões que podem nos auxiliar na compreensão em relação a quem é ou não um profeta de Deus, né? O que é um verdadeiro ou o que é um falso profeta. Para começar, a manifestação de poder. Profetas como Moisés, Elias, Eliseu e o próprio Jesus realizaram grandes milagres como forma de atestar a genuinidade de seu ministério profético. Então, para começar, uma das coisas que caracterizam ali a unção, a graça e a vida de um verdadeiro profeta é a manifestação do poder de Deus na vida desse profeta. Então, alguns profetas da Bíblia, né, ao longo de suas profecias, ao longo de seu ministério, realizaram milagres, sinais, prodígios maravilhosos. Né? A gente vê exemplos aqui como Moisés, Elias, Eliseu, o próprio Cristo Jesus. Né? Então a gente percebe de forma gloriosa que essa manifestação de poder não era para dar simplesmente crédito ou fama ao profeta em si, mas para atestar a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus, para atestar a genuinidade da profecia, a origem da mesma, a natureza da profecia, para mostrar e demonstrar, comprovar que essa profecia era divina. Isso é maravilhoso, tá? Então a gente percebe aí que uma das formas de se perceber um falso profeta, um verdadeiro profeta, há poder de Deus na vida deste profeta, há manifestação divina enquanto este profeta ali profetiza, dizendo ele ser da parte de Deus. Esse é o ponto interessante. Então, nós víamos como credencial na vida dos profetas, basta lermos a Bíblia Sagrada, a gente encontrará diversos exemplos de homens de Deus, nos quais ali, durante seu ministério, se via claramente a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação, Deus corroborando com o ministério desse profeta. Outro exemplo interessante também, vamos lá. Paulo defende sua autoridade apostólica baseada nessa evidência. Então o apóstolo Paulo também falou a respeito disso, né? Quando ele foi ter com os coríntios, ele falando que foi ali não só em palavras, mas no poder de Deus, na manifestação, na glória de Deus. Outra coisa importante também é essa, né? Mais uma vez, o Evangelho, mais uma vez o poder de Deus, os milagres, os sinais, as curas, sendo ali executadas, ou melhor dizendo, acontecendo, ocorrendo durante a manifestação, durante a pregação, durante a profecia desse dito profeta, para realmente comprovar uma coisa, como a gente já disse aqui,
não para trazer fama, não para trazer notoriedade, não para ampliar as agendas desse profeta, não para que ele fosse visto ou benquisto pelas demais pessoas, mas simplesmente para mostrar, demonstrar, atestar o fato de que Deus era na vida dele, de que aquela mensagem por ele trazida vinha sim da parte de Deus. Outro exemplo maravilhoso, é claro, Jesus iniciou seu ministério com demonstrações de poder e milagres. Nós temos um exemplo aqui, João 2,11, né, o famoso texto relacionado a Caná da Galileia, onde ali Cristo fora, juntamente com seus discípulos, convidado às bodas, a uma festa de casamento, na qual nessa festa de casamento, a Bíblia vai dizer que acabou o vinho desta festa. Então, acabando o vinho, a mãe de Jesus, né, lhe disse, não tem vinho, eles não têm vinho, acabou o vinho da festa, e Jesus então disse para ela, né, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ouvindo isso, ela busca os servos, os serventes, os empregados da festa, do casamento, e diz, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela aponta para Cristo, mostrando sim Cristo Jesus. E a partir de então, Cristo pede com que esses homens, esses servos, esses empregados, encham até em cima ali as talhas, que haviam ali talhas usadas para purificações, ou seja, para que os judeus pudessem se lavar durante aquela cerimônia, a lavagem das mãos, chamada hoje, né, entre os judeus de Anetlat Yadayim, a lavagem das mãos. E nesse momento, então, Cristo pede com que se tire daquela água e se leve ao mestre-sala. E levando a água ao mestre-sala, a Bíblia vai dizer, e provando o mestre-sala a água feita a vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, a Bíblia vai dizer que nesse momento o mestre-sala prova, chama o esposo e diz ele, todo homem põe primeiro o vinho bom, né? Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Esse é um ponto interessante. E o texto vai dizer, João 2,11, e Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou ali, né, tornou manifesta, fez manifesta a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o ponto é que Jesus, o primeiro milagre conhecido, né, ali de Jesus, o primeiro milagre bíblico que nós vemos, João falando, relatando isso, nos mostra também que Cristo, ele inicia o seu ministério, ele dá sinais no seu ministério de que Deus é com ele, que o Espírito Santo é com ele, através desse sinal maravilhoso que foi transformar a água em vinho. Então, o que nós entendemos aqui, e compete a você, professor, dentro desse subtópico, é mostrar aos seus alunos o fato de que os sinais no ministério profético, os sinais na vida de um profeta, eles são única e tão somente para atestar a genuinidade, ou seja, que o poder de Deus é com ele, que a glória de Deus é com ele. Isso é maravilhoso, é Deus ali fazendo valer a sua palavra. É Deus velando, como diz Jeremias, velo pela minha palavra para cumprir. Então, uma das formas é essa, a manifestação de poder, ok? Continuando aqui, vamos lá. Nós temos aí o tópico, ou melhor dizendo, o subtópico 1.2, ao qual diz o cumprimento da profecia. Outra forma interessante também de se analisar um falso, ou diferenciar um falso de um verdadeiro profeta, ou um verdadeiro de um falso profeta, melhor dizendo. Se a profecia é verdadeira, ela se cumprirá. Então, no que tange a profecia, como é que nós sabemos realmente? É verdadeira, é verídica essa profecia? Esse é um falso profeta, um verdadeiro profeta? Um dos pontos é entender o fato de que essa dita profecia ali, né, essa questão profetizada lá pelo dito profeta, se verdadeira, logo ela vai se cumprir. Esse é o ponto. As palavras de Deus não voltam vazias. Se foi realmente Deus quem disse, logo esta profecia ela se cumprirá, ela vai se cumprir, ela vai acontecer. Se foi Deus que falou, realmente essa profecia há de se cumprir. Tá? É isso que torna a profecia verdadeira, é aí que consta, é aí que está a veracidade de uma profecia. Mas é claro que nós temos um probleminha quanto ao assunto dessa questão do cumprimento, a gente vai falar sobre ele agora. Qual o problema é? O problema é que certas profecias têm o seu cumprimento no curto prazo, outras, no entanto, as profecias apocalípticas, né, aquelas relacionadas ao fim de todo o fim do mundo, como nós o conhecemos, se cumprirão em futuras gerações. Então, qual é o problema? Tá claro para nós o fato de que se é de Deus, logo se cumprirá. Isso não há dúvida. Mas o grande problema é com relação ao tempo. Com quanto tempo essa profecia há de se cumprir? Então, há pessoas que receberam profecias há 20, 30, 40, 50 anos atrás e estão aguardando, é claro, todo esse tempo que essa profecia se cumpra. Então, o grande problema que nós temos aqui, muitas vezes, nós não temos dúvidas, né? Não temos dúvidas quanto ao fato de que se
é de Deus, se cumprirá. O problema é que algumas ditas profecias que nós recebemos, muitas vezes nos trazem dúvida pelo fato de que passam-se muito tempo para que se cumpram, tá? E a gente não tem, muitas vezes, essa noção, essa certeza. Nem toda profecia, nem toda a palavra dada por Deus, ela tem uma data prévia para se cumprir. Nem toda, né? Já visto o fato que algumas têm, mas nem todas têm. Então isso causa em alguns dúvidas, isso causa em alguns espanto, isso causa também em alguns até mesmo desânimo. O ponto é que nós precisamos entender e que se Deus realmente falou, que nós aguardemos que tal profecia se cumpra. Mas é claro que aguardar não significa estar de braços cruzados esperando acontecer, mas sim orando, buscando, consagrando, dizendo: Deus, se realmente fora o Senhor quem comigo falara, que aconteça no momento certo, Senhor, no seu tempo, na sua hora, porque o seu tempo não é o meu, a sua hora não é a minha, tá? Os seus pensamentos são mais elevados que os meus. Então nós precisamos entender o seguinte, tá? Confiar no Senhor, esperar e confiar no Senhor é o segredo também. Mas o nosso ponto aqui, é claro, né, professor de EBD que está lecionando aí, é o fato de que a ideia do cumprimento, quando a profecia se cumpre, logo fica muito claro para nós o fato de que estava ali um verdadeiro profeta, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus profetizando. Quando não se cumpre, logo aí a gente entende que é desmascarado o falso profeta, cai por terra. O problema é claro, a maior dificuldade, já disse, é o que acontecerá conosco enquanto estamos esperando para saber se é de Deus ou não a dita profecia. Mas, tá? O ponto é esse, profecias de curto prazo, profecias de longo prazo, e isso é que nos deixa muitas vezes pensativos. Mas o fato é entender uma coisa: quanto às profecias bíblicas, nós vemos diversas vezes, né, profecias específicas para ditas de certas pessoas que aconteceriam a curto prazo, mas outras profecias bíblicas também para outras pessoas que ocorreriam ao longo prazo. Eu já visto o fato de que profecias que ocorreriam até mesmo após a morte da dita pessoa. Lembra do Abraão? Gênesis 12? Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Aí Deus vai dizer: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. Quem te abençoar estará abençoado, quem te amaldiçoar estará amaldiçoado, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Logo, Deus faz promessas a Abraão. Capítulo 12, né, a Abraão. No capítulo 15, Deus chega a dizer a Abraão que a geração que viria dele iria para uma terra distante, ficaria ali aprisionada, presa, escravizada naquela terra, mas 4 gerações depois, esse dito povo sairia. É claro que essas coisas aconteceram após a morte de Abraão. Já visto o fato de que essa nação, melhor dizendo, essa promessa tem início ainda quando Abraão está em vida, né? Aos 100 anos, nasce Isaac, para dar início a essa promessa. Mas as demais coisas que Deus lhe disse aconteceram após a sua morte. Então, o que nós vamos entender aqui, nesse segundo subtópico, o cumprimento da profecia. Entender que é um profeta de Deus quando a profecia é verdadeira profecia, quando ela se cumpre. É falsa quando não se cumpre. E o que nós precisamos fazer durante esse tempo é buscar de Deus força, direção, perseverança, paciência, enquanto aguardamos o cumprimento desta promessa gloriosa, se de Deus, é claro. Continuando aqui, nosso terceiro subtópico vai dizer a harmonia entre a profecia e as escrituras sagradas. Outra coisa que é interessantíssima, para que nós analisemos quem são os verdadeiros profetas ou falsos e quais são as verdadeiras ou falsas profecias. Está também atrelado aí à palavra de Deus. Vamos lá. O que Deus disse por intermédio de profetas anteriores e posteriores transformou-se em palavra de Deus, né? E a gente já falou em aulas anteriores o que seriam profetas anteriores e posteriores. Por isso eu quero ganhar tempo aqui e não explicarei novamente. Basta você assistir algumas aulas anteriores aí, aula 3, aula 2, você vai entender o que eram profetas posteriores e anteriores. Mas voltando aqui. Então, deixa eu ler mais uma vez. O que Deus disse por intermédio de profetas anteriores e posteriores transformou-se em palavra de Deus, que se transformou no fundamento para toda a profecia subsequente. O que se dizer aqui, professor? O que se explicar aqui? O que se ensinar aqui? Aquilo que nós temos aqui ao longo da Bíblia, onde Deus usou os profetas dele para falar, e nós vimos sim se cumprir, profetas de Deus, acabaram se tornando aí fundamento. Ou seja, a partir do que Deus revelou, a partir do que Deus deu, a partir de como Deus usou esses profetas, nós temos agora uma base. Nós temos uma espécie
de gabarito, nós temos uma espécie de molde para entendermos o que é profecia de Deus ou não. E como significa, como é que isso se dá? Profecias nos quais não estão de acordo com a palavra de Deus, logo não são de Deus. Esse é o ponto. Essas profecias que nós ouvimos, recebemos, precisam passar pelo glorioso crivo da palavra de Deus. Se não batem com a palavra, logo não são de Deus. Se não falam da mesma forma que a palavra, logo não são profecias vindas da parte de Deus. Então, o que é profecia, o que entendemos, ou melhor dizendo, o que devemos entender como profecia, tudo isso está claro, registrado na palavra de Deus. Então, o crivo, a base, tá? O molde, como você quiser fazer o modelo, como você quiser dizer aí, está baseado na palavra de Deus. Transformou-se em um fundamento para que a gente pudesse entender as profecias que foram vindo depois, todas elas passavam por esse crivo e devem, é claro, continuar passando pelo crivo da palavra de Deus. Continuando, a maneira como a Bíblia trata o desrespeito a esse critério revela sua importância para toda a história do profetismo. Há textos aqui na qual Moisés fala a respeito de alguém profetizar e se dizer de Deus, mas tentar fazer com que quem ouve a mensagem saia da presença de Deus. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, que a Bíblia não só mostra o que é a genuína palavra ou a genuína profecia, a Bíblia não só mostra quem é realmente ou quem deve ser um verdadeiro profeta, como também mostra a maneira como Deus age e trata com aquele que se diz profeta e não é, como aquele que se diz vindo ou enviado da parte de Deus e não é, com o falso profeta. Então a palavra de Deus não só trata com o verdadeiro, como também trata com o falso profeta. Tá? Então a gente precisa entender e aprender a lidar com essa situação, como lidar com o verdadeiro e falso profeta. Então a Bíblia trata muito claramente isso. Resumindo aqui, a profecia deve estar em harmonia, perfeita harmonia com as Escrituras. Não dá para dizer que é profecia se não bate com o que está nas Escrituras. A maneira como Deus age, como Deus faz, Ele deixa-nos registrado em Sua palavra. Ele nos faz conhecer um pouco mais a respeito do seu ser, de seu caráter, de sua natureza, dentro da Escritura. Então, logo o crivo, logo o modelo, logo a base para a verdadeira profecia é aquela que está pautada, embasada, endossada na palavra de Deus. Esse é o ponto. Fugindo disso, logo, é uma falsa profecia, ou logo, quem o faz é um falso profeta, ok? Vamos lá então. A vida do profeta. Outra coisa que é importante, além do conteúdo, da natureza, da origem, da dita profecia, vamos analisar também a vida do dito profeta. Vamos lá? A ética presente na mensagem do profeta é importante, ou seja, mas não mais do que a ética anotada em seu comportamento. Como é que a gente vai trabalhar isso aqui em loco aí, né, professor, em sala de aula? Simplesmente dizendo o seguinte: quando nós ouvimos um profeta, né, aquela questão, a ética, todo aquele processo, o peso que há na mensagem, não? Glória a Deus, realmente essa mensagem, a gente para ouvir a mensagem, ver nessa mensagem realmente uma ética maravilhosa, é interessante. Mas, de contrapartida, nós também precisamos entender uma coisa. Esse dito profeta é de Deus? O que a pessoa diz vem de Deus? Mas uma boa forma de entendermos isso é também a vida do profeta, né? O que vai nos fazer entender realmente se essa pessoa é um falso ou verdadeiro profeta é a maneira como ele vive. Isso é importante. A ética dele, no que tange o comportamento dele, o estilo de vida dele, as práticas adotadas por ele, quando eu digo ele, você entende ele e ela, do profeta precisam ser analisadas, precisam ser vistas. Nós precisamos também procurar entender qual é a índole deste profeta ou desta dita profetisa. Nós precisamos analisar também o caráter, tá? Um verdadeiro profeta tem um caráter de santo, de homem e de mulher de Deus. A coerência entre o que o profeta prega e vive demonstra se este, melhor dizendo, é um homem de Deus ou não. De um lado, o que foi dito pelo profeta. De um lado, né, as palavras ditas e passadas pelo profeta. De outro, a vida deste profeta. O estilo de vida que ele leva. A forma como ele não só se dirige às pessoas, mas como se apresenta diante das pessoas. Então, a gente
para entender realmente quem é um verdadeiro um falso profeta, precisamos olhar também para o profeta. Embora há quem diga, não julgue o profeta, não julgai o profeta, há muitas pessoas que muitas vezes distorcem certos textos bíblicos para poder, que é claro, com isso, tentar levar uma vida a levantar. Mas a questão é que o fato é que o caráter, o testemunho, a disciplina, o estilo de vida do profeta também precisa ser analisado para ver se está batendo com o conteúdo que nos é dado, que nos é passado por ele, tá? Isso é importante. Então, que a gente olhe também para a vida dessas pessoas, para o testemunho dessas pessoas, para o dito caráter dessas pessoas, para o comportamento das mesmas. Isso é necessário. O profeta não pode ser um hipócrita. Em primeiro lugar, ele é alguém cuja mensagem carece de exemplo de vida. Então não pode ser alguém que fale bonito, fale bem, faça assim, no estilo fariseu, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por isso, é importantíssimo, é imprescindível que nós olhemos para isso. Haja visto o fato também de que a gente tem visto hoje em dia, né, péssimos comportamentos de muitas pessoas aí, até mesmo nas mídias aí, pessoas conhecidas ou não, né, anônimos ou conhecidos aí na mídia, aprontando, fazendo coisas erradas, e parece que pelo fato da pessoa ser famosa, tem dado, infelizmente, a ela uma espécie de blindagem, né, um certo status aí para poder fazer, poder aprontar. Mas é claro que não convém para que a gente fale de pessoas aqui, não distorça e acabe não fugindo para a visão, um outro lado aqui da nossa aula. O ponto é isso aqui. Para você aí, professor, foque nisso. Tire um tempo aí da sua aula, em loco aí, para falar um pouco sobre essa questão também, de que deve ser analisado. Fulano me entregou algo, mas quem é esse fulano? É servo de Deus? É serva de Deus? Tem uma vida no altar? Dá bom testemunho? Obedece à liderança? Presta conta das coisas que faz, das obras que faz, onde está, onde deixa de ir, aonde vai ministrar, há um líder por detrás, há um ministério, essa pessoa presta conta. Tudo isso precisa ser, é claro, analisado. A gente não pode sair por aí confiando e crendo em que qualquer pessoa diz, pelo simples fato de ter dito, assim diz o Senhor. Essa frase, assim diz o Senhor, embora tenha um peso tremendo, muitas vezes é usada por pessoas até para praticar o mal, até para enganar as pessoas. Usam o nome de Deus para poder ali mentir. Então nós precisamos, é claro, analisar a vida do profeta, ok? Continuando, vamos lá. O segundo tópico vai dizer-nos o confronto com os falsos profetas. Aqui, nós vimos no primeiro tópico essa questão de uma análise para entender quem é e quem não é. Descobrindo quem são os falsos profetas, a gente já parte agora para uma questão mais direta. Então, a ideia aqui é confrontar os falsos profetas. Tá? Os falsos profetas precisam ser confrontados. Aí uma realidade que a gente não pode negar. Vamos ver isso aqui. Profetas de falsas divindades. Tais profetas sempre foram uma influência maléfica para o povo de Deus. Então, nós vemos isso aqui, analisando a Bíblia, né? Lá no início do Antigo Testamento, a gente já percebe aí que um dos grandes problemas que a nação de Israel teve, ao longo ali daquele tempo, é lidar com a influência que recebia dos falsos profetas. Volta e meia um falso profeta entrava ali e causava um estardalhaço, causava algo terrível no meio da nação de Israel. Então Israel sempre sofreu como povo, como nação eleita, povo de Deus, com a ação terrível, com a má influência dos falsos profetas, ok? Principalmente, é claro, quando entraram ali em Canaã, a partir dali a questão começou até mesmo a desandar. Mas glória a Deus que Deus sempre tem os seus verdadeiros profetas para chamar o povo à responsabilidade. Então, os profetas de Baal e outros mais, os falsos profetas, sempre causaram problema para a nação de Israel. Para muitos, pareceu interessante voltar-se para o suposto Deus, a fim de que lhes favorecesse com chuvas e boas colheitas. Assim continuavam crendo em Jeová, mas buscando Baal para as questões agrícolas. Outra coisa que a gente percebe ali, outro mal terrível que ocorreu dentro da nação de Israel, é o fato de que Israel muitas vezes vivia uma vida dúbia, uma fé dúbia, algo esquisito e até difícil de explicar. Tá? Por quê? Porque de um lado estava ali o interesse material, que é o que tem motivado muitas pessoas hoje a se dizer estar buscando a Deus, mas buscando outros meios. Tá? Pessoas que se aproximam da fé, se aproximam de Deus, se aproximam da cristandade, se aproximam do Evangelho, mas visando o bem material, a chamada prosperidade material. É claro que eu não tenho nada contra isso, o fato de ser próximo materialmente. O que eu tenho contra, eu já falei, é o fato de as pessoas muitas vezes usarem isso como motivação. Então o problema aqui
é a falsa, é a estranha, a errônea motivação. Se eu me aproximar de Deus só visando o bem material, logo aí está um problema. Então é contra isso, é aí que eu tenho um problema. Eu não tenho problema ao fato de a pessoa crer que Deus pode prosperar alguém. A gente vê o exemplo na Bíblia de pessoas que prosperaram. Amém? Basta que se faça as coisas como Deus o quer. Sim, essa é a verdadeira prosperidade, aquela que vem do céu, aquela que vem de Deus. Mas o problema é quando a pessoa só visa isso. A ideia é essa. Então, essa aproximação de algumas pessoas para com os ditos profetas para receber aquelas mega, aquelas super, aquelas top profecias de que vai ter, vai receber, vai ganhar, sim. Muitas vezes é isso. Né? E o grande problema é esse. Então, isso acabou acontecendo também com Israel. Israel, em busca, né, de que esses ditos deuses, né, lhes favorecessem, então passavam a ter culto dúbio. Ora buscava o Deus de Israel, ora esses deuses. E muitas vezes foram deixando o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus a quem adoramos, para se voltar para os deuses. E um exemplo desse está aqui, o exemplo em que Elias se depara com o povo adorando a Baal, o Deus da chuva e da fertilidade naquele tempo, em Canaã. Então, eles se aproximaram de Baal, se dizendo que Baal é quem mandava chuva, Baal é quem mandava fertilidade. E é claro que Elias, ali usado por Deus, confrontou esses falsos profetas, os profetas de Baal, profetas de Azera, e realmente chamou o povo à responsabilidade, ao fato de que eles deveriam realmente entender se estavam com Deus, se Baal é Deus, seguia, se não, se Deus é o Deus de Israel é Deus, seguia. Então, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então, o grande problema é esse. Pessoas que estavam se aproximando naquele tempo de falsos profetas a fim de ganharem, de lucrarem com isso. Assim, continuavam crendo em Jeová, mas buscando Baal para questões agrícolas. Pessoas que se dizem adorar a Deus, estão na igreja, fazem ali, oram, buscam jejum, fazem tudo o que um cristão faz, um servo do Senhor faz, um crente em Cristo Jesus, um servo de Deus faz, mas praticam em oculto coisas estranhas, né? Eu particularmente, tá? Não preciso citar nomes aqui, é antiético, mas eu conheço pessoas que frequentam a igreja evangélica, estão em cultos, até mesmo obreiros, mas obreiras, pessoas crentes em Cristo, que frequentam centros de macumba, candomblé, coisas do tipo. Então, uma noite estão na igreja e outros estão na encruzilhada, oferecendo ali coisas aos ídolos. Infelizmente, então, a gente vê isso. Aquela pessoa que corre para tudo quanto é lado, para ver se consegue uma coisa. Corre para ali, corre para cá, corre para lá, diz servir a Deus, mas está jogando na loteria, está fazendo não sei o quê. É a pessoa que não tem aquela fé. Porque muitas vezes se fazem valer das falsas profecias, buscam os falsos profetas. E esses falsos profetas, muitas vezes, como diz aqui o subtópico, para que eu não me perca, que a gente não se perca aqui, profetas naquele tempo que se diziam ser profetas das chamadas falsas divindades. Né? Então, infelizmente, a gente vê que este é um grande problema. Continuando aqui, vamos lá, falsos profetas de Jeová. Grande parte do profetismo bíblico gira em torno desse tema. Qual é o tema? O confronto intraprofético. Ao longo da Bíblia é possível nós vermos esse confronto, um profeta de Deus confrontando ou sendo confrontado por um falso profeta, um embate, né? Uma espécie de embate entre um homem de Deus e um homem de Baal, de outro ídolo. Esse é o ponto. Então a gente vai perceber que isso já gera muito tempo dentro da Bíblia, o fato desse confronto. E há essa necessidade. Muitas vezes nós seremos obrigados, pelas circunstâncias, levados a confrontarmos os falsos profetas. É o que eu havia dito lá no início desse segundo tópico. Os falsos profetas não podem impeirar em nosso meio, eles precisam ser todos eles confrontados. E isso é comum à luz da Bíblia Sagrada. Ok? Continuando, não era uma questão de simples posicionamento teológico, como se fosse duas escolas de pensamento. O que estava em jogo era, então, para começar, quando nós vimos lá o caso de Elias, o profeta de Baal, que eu citei aqui, simplesmente o quê? Duas linhas de pensamento em relação a um só Deus, uma fé, uma crença? Não. Esse que é a questão. Então o problema não era tão simples quanto parecia. Não eram pessoas tendo problemas teológicos, do tipo, eu creio assim, creio assado. Não, mas o que estava em jogo era muito mais que isso. Então nós precisamos entender esse ponto. O que estava em jogo ali? Em primeiro lugar, a autoridade profética. Porque de um lado alguém se dizendo profeta, tá? De Deus. Do outro lado, alguém também se dizendo profeta de Deus. Mas ambas as mensagens não batiam. Um dito profeta de Deus profetizava algo, e um outro profeta de Deus profetizava algo contra aquela profecia, ou contrário àquela profecia, ou diferente dela.
averso àquilo. E quem estava no meio? Se dizia o quê? Mas peraí, quem é realmente o profeta de Deus na história? Então esse é o ponto a se entender. Quando um profeta, se dizendo vir da parte de Deus, dizia algo e outro também dizia algo mais contrário, eles debatiam entre si, havia um embate entre eles. A questão é, o que estava em jogo ali? O que estava em jogo não era duas linhas de pensamentos, não era simplesmente duas escolas de pensamento. Mas o que estava em jogo ali, em primeiro lugar, era a autoridade profética, era saber realmente quem estava falando da parte de Deus. Professor, foque nisso aí na sua lição, foque nisso aí na EBD, explique aos seus alunos essa dificuldade, que muitas vezes alguns têm de entender isso. Vem dois profetas discutindo um com o outro, uma profecia de um lado, outra de outro, e não bate, o Espírito Santo ele não se contradiz. O Espírito de Deus não se contradiz. Então, pintando uma contradição entre profetas, logo, o que está em jogo ali? É a autoridade profética. Não é a autoridade de quem é mais profeta que o outro. É aí que você precisa entender. A autoridade profética aqui não é dizer qual dos dois é mais profeta, qual dos dois é mais forte, qual dos dois é mais poderoso, qual dos dois é mais cheio da unção. Não. É qual dos dois está realmente falando da parte de Deus. Isso é que é importante. E aí que nós vamos ver a autoridade profética. É sabermos qual dos dois está falando da parte de Deus. Quem Deus realmente está usando. Tá? O primeiro ponto é esse. Então, isso que estava em jogo a princípio. O que mais estava em jogo? As consequências que recairiam sobre os que ouvissem a voz errada. Isso é interessante. Por quê? Dois profetas se dizendo falar da parte de Deus. É claro que nós vamos ter que escolher, optar entre um deles. Porque se um realmente está falando da parte de Deus e outro não, nós precisamos optar, é claro, pela palavra que vem daquele que está falando da parte de Deus. Mas, e se a escolha nossa fosse errada? Se nós resolvêssemos optar por aquele que não está falando da parte de Deus? Então o que vai recair sobre nós? Ia recair morte, ia recair destruição, ia recair derrota sobre nós. Então isso que estava em jogo, tá? Não era simplesmente dizer, fulano, eu gosto de fulano, eu simpatizo com ciclano e não. Não eram as pessoas ali que estavam em jogo, mas a mensagem. Tá? Não é porque profeta X está mais bem vestido, mais aparelhado. Infelizmente as pessoas fazem isso hoje. Aí está o grande problema. Existem muitas pessoas que ouvem a dita palavra ou escolhem um dito profeta ou pregador pela voz, né, voz poderosa, estridente, voz gutural, grossa, aquela voz grave. Não, o profeta fala grosso, aleluia, esse é de Deus. O que fala fino não é por aí. Não, o profeta é de Deus porque está bem vestido, o terno dele é novo, o sapato dele engraxado, a gravata é muito bonita, a Bíblia é slim, que agora a moda entre os pregadores é usar a Bíblia slim. Então está usando a Bíblia slim, é de Deus porque ele tem muito gel no cabelo, é de Deus porque ele tem uma aparência muito bonita. Não, esse não é de Deus porque está assim, vestido assim, não parece. Não é a aparência do profeta, não é a forma como o profeta fala, não é a eloquência do dito profeta. Não é a influência do dito profeta, eu viajei, porque muitos colocam isso para embasar a sua palavra. Não, eu oro no monte, eu oro no vale, eu já viajei, fui em tantos países, sou doutor, sou PhD, sou bacharel, sou TDD, sou não sei o quê. Eu já li tantos livros, já li a Bíblia tantas vezes. A pessoa vai acrescentando coisas para que muitos olhem. Então, gente, quando há um confronto intraprofético, quando há profetas, nós precisamos buscar de Deus discernimento para entender, orientação de Deus para saber quem é de Deus e quem não é. Tá? Não é olhando só para a pessoa no que tange aparência física, forma de falar. Tá? Se usa muita língua estranha, tem gente caindo aí, gente indo para o inferno, gente se complicando. Por quê? Porque está olhando só para a aparência do profeta. Cuidado com isso. Então duas coisas estão em jogo, pelo menos aqui na lição. Primeira dela, quem é de Deus ou não. Qual mensagem vem de Deus ou não. Quem está sendo usado por Deus ou não. E segundo, o que vai acontecer com a nossa escolha? Para onde nos levará a nossa escolha? Tá? Aí é o problema. Tá? Então a gente tem que entender o seguinte, se a escolha for errada, logo cairemos. Então é um ponto. Continuando, Micaías e os profetas do rei Acabe. Há um exemplo aí disso aqui para a gente entender. A vida de todo ser humano depende da voz em que ele decide acreditar. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Então seu futuro está baseado a quem você está ouvindo. Cuidado. Nem Acabe nem seus profetas acreditaram em Micaías. Essa falta de discernimento levou-os pelo caminho que lhes parecia bom, mas cujo fim foi de morte, para muitas pessoas e para o próprio Acabe. Um texto, leia aí, professor, se você tiver tempo, é claro que não dá para ler tudo isso aqui na aula, que puxa um tempo, mas faça uma síntese do capítulo 22,
na qual nós bem sabemos que guerra entre Síria e Israel, na região de Ramot de Gileade. Nesse momento, Acabe convida Josafá, o rei Josafá, para ir com ele. Acabe, rei de Israel Norte, e Josafá, rei de Judá, Israel Sul. Nesse momento, Josafá lhe pede que se consulte a Deus. 400 profetas são trazidos e começa a consulta. Um deles se levanta como uma espécie de chefe, né? O profeta Zedequias faz ali uma espécie de chifres, um monte de chifres de ferro, e faz todo aquele show. Essa é uma das grandes características, né, do tal do falso profeta. O cara é todo cheio de 9 horas, faz um grande show pirotécnico, faz um monte de coisa, fala língua estranha, ele faz todo um teatro para ludibriar as pessoas. Então cuidado com o profeta que faz teatro, cuidado com o profeta das artes cênicas, aquela pessoa que faz uma espécie de show, um showman, para poder a partir daí passar a profecia. Então o Zedequias era o showman. O cara fez um monte de ferro, um monte de chifre, um monte de coisa, um monte de papagaiada. E o Acabe ali, aí sim, vamos, Josafá, lá, o profeta falando. E ele se tornou até chefe dos demais profetas, 400 profetas, mas ele passou na frente. Outra característica do falso profeta, ele é o maioral. Se tiver 200 profetas, ele é o maior que 200. Se tiver 1000, ele é maior que 1000. É sempre a bola da vez, é o bam, bam, bam. Primeira característica, o falso profeta, o cara é pirotécnico, como eu falei isso aqui, o cara é showman, faz muita coisa. Segunda característica, o mais usado que todo mundo. No recinto, só ele é o profeta, ele é o chefe dos profetas. Tá? Ele é o príncipe dos profetas. Então, Zedequias fez aquele monte de troço e já colocou acima dos demais, os 400. Então, ele era o demais. Aí ele começou a falar, mas Josafá, que é experiente, olhou e falou, peraí, não tem mais profeta de Deus, não? Só esses aí? Aí o Acabe disse, não, tem um aí. Acabe coçou a cabeça e falou, ih, tem um aí, mas esse é o Micaías, filho de lá, esse camarada aí não dá certo não, Josafá. Por quê? Josafá disse, porque ele só profetiza mal para mim. O cara nunca falou nada de bom para mim, esse profeta nunca me deu nada de bom. Mas não, traz um homem. Ainda falou assim, o Josafá ainda disse, não diga isso, traz um homem lá, vamos ouvir o homem. Micaías já veio, só que quem foi chamar Micaías disse, olha, estão profetizando lá, bem para Acabe. E Acabe quer fazer Josafá ir à guerra com ele. Josafá tem o maior exército, né? Leia lá para você ver, Crônica 17, o exército de Josafá é tremendo. Vamos lá. E quando chegar lá, Micaías, você vai profetizar dizendo que Josafá tem que ir à guerra, porque a guerra é a vitória de Acabe. Então, outra característica do falso profeta. Tentar ludibriar o verdadeiro, tentar persuadir o verdadeiro profeta. O falso profeta, ele sempre quer falar mais alto, a voz dele sempre tem que aparecer mais. Ele sempre quer confrontar, demonstrar sua dita autoridade, né, sua pseudo-autoridade e tentar já abafar o verdadeiro profeta. Micaías, você vai falar o que a gente está mandando. Chegou lá, Micaías falou, já que vocês querem, eu vou falar. Já estava num aperto, só que Micaías falou, dos lábios dele saiu, não, Acabe, vai lá que você vai vencer e tal. Só que o jeito que Micaías falou, o próprio Acabe disse, não, fala a verdade. Eu imagino Micaías falando, não, vai lá que você vai vencer. Com aquela cara tipo, por quê? Porque o verdadeiro profeta não consegue ir contra a palavra de Deus, ele não consegue negar o fato de que Deus lhe chamou para falar a verdade. Micaías até, quem sabe, brincou, tentou, só para... Micaías, não é que ele queria mentir, mas Micaías meio que... Mas não teve jeito, só dele falar, o rosto dele, a fisionomia dele, o jeito dele, o desânimo dele, demonstrou. Eu tenho certeza que Josafá desconfiou. Opa, Acabe, esse aí tá, não sei não, hein? Acabe também viu na face de Micaías que ele não estava muito a fim de falar o que o povo queria, mas, resumindo, né, para ganharmos tempo aqui no vídeo, não estendermos, o fato é que depois ele falou, a verdade é essa, não que você quer ouvir a verdade é que eu vi o povo lá disperso, como ovelha sem pastor. Nessa hora, o Zedequias estressou com ele e nessa hora, então, ele deu uma bofetada. E o Flávio Josefo, né, para quem gosta aí de fontes extra-bíblicas, o Flávio Josefo diz que o motivo pelo qual, o que motivou lá o Josafá e a guerra foi o fato de que o Zedequias teria dito, olha, eu vou faz o seguinte então, Josafá, rei Acabe, eu vou dar uma bofetada no rosto de Micaías e se a minha mão encostar nele, sinal de que Deus é comigo. Agora, se eu for bater nele e a minha mão secar, é porque Deus é com ele. Como a mão não secou e Deus estava no negócio, bateu no rosto de Micaías, deu um soco no Micaías, um tapa na face de Micaías.
Josafá falou, realmente vamos. E Acabe disse, vamos. Essa é uma fonte aí, algo que o Flávio José disse. Então é extra-bíblico, não estou dizendo use, só estou dizendo que possa ser uma fonte também que você possa utilizar aí. Mas o fato é que foram à guerra. Isso é interessante. Mas, antes disso, Micaías havia dito, olha, eu vi lá, deixa eu dizer o que eu vi, o que Deus mostrou. Né? Deus reunido entre lá os exércitos do céu e Deus perguntando, quem vai persuadir? Quem fará, quem induzirá Acabe à guerra? Lá no céu, na reunião. Aí, naquele momento, sai um espírito e diz, eu serei um espírito de mentira. Eu vou persuadir, eu farei Acabe ir. Deus falou, como você vai fazer? Uma espécie de diálogo ali. Eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. O que é o ponto a entender aqui, gente? Vamos lá. Esse é o ponto claro a se entender aí. Nesse exemplo. É claro que nós temos um espírito de mentira. Não, isso não significa dizer que Deus aprova a mentira, Deus esteja com um colunho com a mentira. Jamais. Tá? O fato é que Deus entregou Acabe ao seu próprio desejo. Tá? Deus permitiu, Deus não induziu, Deus não ordenou, Deus permitiu aquilo que, é claro, aconteceria, porque vivendo já Acabe e esses profetas no engano, logo um espírito de mentira, de engano, faria com que Acabe fosse à guerra. E Acabe foi à guerra e todos nós sabemos o resultado. O ponto é entender isso aqui, gente. O fato é de que as escolhas que nós fazemos, isso é que esse texto, uma das mensagens para essa lição é essa, são as escolhas que nós fazemos e a voz que nós decidimos ouvir é quem vai nos levar à derrota. Quase, deixa eu dizer isso aqui, quase que Josafá morreu. Por quê? Porque deu ouvidos à voz errada. Quase, porque Deus foi com ele. Se Deus não fosse com Josafá, ele teria morrido ali. Tá? Então, esse é o ponto claro a se entender. Continuando aqui, para ganhar tempo, 2.2.2, o confronto entre Jeremias e Ananias, o profeta. O conflito de Jeremias com Ananias, filho de Azur, falso profeta, está registrado no capítulo 28 de seu livro. No entanto, seus embates com falsos profetas e profecias mentirosas seguem pelo capítulo 29. Outro que sofreu e muito com os falsos profetas foi o profeta Jeremias. Né? Capítulo 28, o cepo ali sobre ele, o Ananias, o profeta, quebra aquele cepo, aquele jugo, né, melhor dizendo, e diz, olha, não, dentro de 2 anos, o rei da Babilônia, Deus vai quebrar o jugo da Babilônia. Ou seja, o ponto é que Jeremias havia profetizado, havia dito o que aconteceria a Israel caso não se rendesse à Babilônia e entendesse que Deus estava ali agindo a fim de salvaguardar aquele povo e fazer algo e trazer o povo para si. Acabou, nesse momento, o falso profeta Ananias não dando ouvido, querendo muitas vezes aparecer e se fazer e se dizer um profeta de Deus, ele quebra aquele jugo, dizendo que Deus é quem quebraria, se fazendo valer do nome de Deus para profetizar falsamente. E Jeremias, é claro, o desmascara. Outro exemplo, é claro, também Semaías, capítulo 29, quando Jeremias fala ali dos profetas que foram levantados entre Israel, no cativeiro e dentro também de Jerusalém, de Judá. O ponto é entender isso aqui, gente, que o verdadeiro profeta também precisará lidar com esse ponto. Confrontar o falso profeta. Esse é o ponto nosso aqui. Nós precisamos ser fiéis a Deus, firmes diante de Deus e não termos medo, não esmorecermos diante dos falsos profetas, diante das falsas profecias, mas ficarmos firmes, gloriosamente na presença do Senhor. Segue aqui exemplos que você lê, capítulo 28 e capítulo 29. Terceiro e último tópico, as principais marcas de um falso profeta. Olha que coisa interessante, gente. O falso profeta também, ele tem algumas coisinhas, umas marcazinhas, algumas coisas que mostram quem é ele. Já diferenciamos o verdadeiro e falso profeta lá no primeiro tópico, professor. Não misture os temas, não misture os assuntos, professor. Cabe a você aí fazer isso. Primeiro tópico lá atrás, começando a aula. Diferença entre verdadeiro e falso profeta. Segundo tópico, como desmascarar, confrontar a luta contra o falso profeta. E aqui agora algumas características, algumas marcas peculiares de um falso profeta. Vamos entender isso aqui. Em primeiro lugar, os falsos profetas são gananciosos. Era o caso delatado pelo profeta Jeremias, capítulo 6, verso 13. Profetas que profetizam sobre encomenda do cliente. Então nós temos aí para começar o fato que nos ajuda a entender um pouco mais sobre os falsos profetas é o quê? A ganância deles. Um falso profeta sempre vai profetizar a seu bel prazer, a fim de que ele seja o maior privilegiado com isso. Tá. Essa é a natureza da falsa profecia. Ele não está preocupado se a pessoa que está recebendo a profecia vai se entristecer,
se aquilo não vai acontecer, porque não vai acontecer, logo uma falsa profecia, mas o que ele quer é pelo menos ganhar com isso. Né? O falso profeta geralmente fala algo para ganhar status, ganhar fama, angariar fundos, ampliar suas agendas, viajar ao redor do mundo, ter à sua disposição hotéis, ofertas para lá de gordas. O que ele quer é isso, ele quer curtir a vida, ele quer fugir do esforço, ele quer fugir da responsabilidade e simplesmente passa a profetizar. E muitas vezes baseado, é claro, no ambiente, na situação na qual ele está ali profetizando, fazendo muitas vezes de quem lhe ouve uma espécie de cliente. A pessoa meio que já quer receber uma palavra, uma profecia, algo que lhe encha, que lhe infle o ego. Aí vem o falso profeta, interessado em alguma coisa, ele simplesmente dá o seu preço e entrega a dita falsa profecia. Então, o falso profeta, gente, ele é ganancioso. Ele quer ganhar, ganhar. Ele nunca passa a profecia, ele nunca faz algo na qual ele não sai ganhando com isso. O maior lucrado seja ele. Então, o maior, né, quem lucre mais, o maior beneficiado, melhor dizendo, seja ele. Continuando aqui, são profetas que podem até ter começado com boas intenções, mas foram ofuscados pela cobiça e por isso perderam a visão. Outra coisa que é importante: todo falso profeta sempre foi um falso profeta? Não, nem todo. Muitos desses ditos falsos profetas, conhecidos falsos profetas, até mesmo você possa ser conheça algum, de repente começou bem. O início da caminhada começou com fé em Cristo, amor, mas ao longo dessa caminhada foram sendo ofuscados. Por quem? Pela cobiça. Passaram a pensar, a ver, a chegar a conclusões de que esse dito ministério que receberam de Deus passou a ser lucrativo para eles, e com isso foram perdendo a visão, foram trocando a bênção pela cobiça, pelos bens. Lembra do Geazi? Geazi não se matriculou na escola de profetas para ganhar dinheiro, para ganhar riqueza do Naamã. Ele nem conhecia, ele começou até bem, um jovem rapaz matriculado na escola de profetas. Ele chegou a tornar-se moço do profeta, e você sabe que só se tornava moço de um profeta quem se destacava. Então ele foi um camarada bom, abençoado, destacou-se entre os demais jovens, tornou-se moço do profeta Eliseu. Mas um belo dia, quando Naamã vem ali agradecer a Eliseu após o grande milagre, a grande cura que ele tivera lá, após mergulhar 7 vezes no Jordão, Geazi naquela hora vê prata, ouro, as benesses, um monte de coisa lá, de oferta, por assim dizer, que o Naamã trazia. Isso encheu os olhos e Geazi, por causa disso, acabou ficando leproso para o resto de sua vida. Então ele acabou tendo a sua fé, a sua bênção ofuscada. Ele trocou, ele vendeu o ministério, tá? Ele quis barganhar ali por causa da cobiça e acabou perdendo o seu ministério. Então nem todos começam ruins. Há pessoas que começaram bem intencionadas, buscando de Deus, por amor ao evangelho, amor à obra, amor às almas, mas com o passar do tempo, de repente receberam uma oferta ali, algo ali, viram aquilo e pensaram: poxa, eu posso levar uma vida só com isso aqui, eu posso viver disso aqui, eu posso estar bem, eu posso viajar ao Brasil. De repente, porque andou de avião a primeira vez, porque fez não sei o quê, porque um belo dia pregou, ministrou, entregou uma profecia para alguém, algo da parte de Deus, e essa pessoa grata, como Naamã também estava, deu um dito presente. Essa pessoa acabou se enchendo, né? Como a gente vê hoje na internet, tem até profetas, né? Eu vi um negócio um dia desse aí, profetas que estão passando profecias, revelações, orações pelo Pix, pelo PicPay, pelo Pix, pessoas cobrando valores para poder passar as ditas profecias. Olha que ponto nós acabamos de chegar, né? Terrível isso. Então, o ponto são gananciosos, mas alguns nem sempre o foram. Então, isso serve para nós aqui como lição. Uma vez chamados por Deus, precisamos ser sempre fiéis a Deus e não deixar que no meio da caminhada a gente possa, muitas vezes, acabar trocando o Deus das bênçãos pela bênção de Deus. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Vamos lá. São superficiais. Como tais profetas não têm compromisso com a verdade, como tais profetas não têm compromisso com a verdade, aí eu peguei uma parte da revista aqui. Tendo em vista que não receberam mensagem alguma da parte de Deus para entregar, vão proferir uma espécie de mensagem que lhes traga popularidade e apoio de quem está no poder. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, esses profetas são superficiais. O que eles entregam é raso, é vazio, não vem de Deus, não vem da profundidade de Deus. E como eles sabem que a mensagem não vem de Deus, o que eles vão fazer? Eles vão procurar então entregar uma mensagem, né, que traga a eles
Popularidade. Além da popularidade, apoio. Como eu falei, agendas. Chegar em dito lugar. Gente, cá entre nós, muitas vezes fazem isso, né? Muitas vezes é mais para poder... Eu já falei isso em vídeos anteriores, eu vou tentar ser rápido aqui, mas tem profetas aí, eu mesmo participando de cultos, eu percebo os profetas, quando é para entregar algo para o pastor presidente, autoridade máxima do ministério, gente, sai coisa, hein? Eis que assim você, meu Deus, te colocarei entre os príncipes os maiores da terra. Não estou dizendo, e deixa eu abrir um parênteses aqui. Gente, é um erro grasso da nossa parte pensar que a verdadeira profecia é só aquela que é confronto. Deus sim dá palavras, profecias, entrega, revelações, como você quiser falar aí, para pessoas, né? Deus entrega. Muitas vezes a gente tem os salmos, que são profecias de bênção, Deus, como tem também confrontos. Então a gente precisa entender isso aqui. Tem gente que acha que verdadeiro profeta é só quem bate. Cajado, verdadeiro profeta. Trouxe uma palavra assim, uma coisa, meio lá, que vai ter uma bênção, que Deus vai abrir porta. Não, né? Esse é um falso profeta. Então não há esse critério, tá? Só é verdadeiro quem traz cajado, repreensão, né? Só é cajado quem traz algo que vai acontecer, que vai abalar algo. Não. E só é também profeta quem traz bênção. Não. Não é esse o critério. Tá? O critério é ser de Deus. Sendo um cajado, como dizem aí fora, ou não, o que importa é, veio de Deus, é a natureza, é a origem dessa dita profecia que vai valer. Tá? Nem sempre o conteúdo que vai dizer se é, mas a origem é de Deus, esse é o ponto. Se é de Deus, logo, amém. Isso significa, na maioria das vezes, não examinar os problemas, não confrontar as autoridades, não exigir mudanças ou sacrifício da parte do povo. Ou seja, o falso profeta é superficial, ele traz aquela casca, aquela coisa rasa. Não é de Deus, então ele não está nem aí preocupado. O que ele quer é o seguinte, ganhar status, agenda, ficar famoso, aparecer em cartaz, alguém dizer, ó, chama, convida, traz, chama. Esse veio aqui, profetizou uma bênção para mim, então pode trazer. Esse veio aqui, falou o que eu queria ouvir, pode trazer. Esse veio aqui, massageou meu ego, ó, traz de novo. Não, não é por aí. Porque muitas vezes quem faz isso acaba esquecendo o seguinte, que entregando só o que as pessoas querem ouvir, acaba não havendo aí uma espécie de exame dos problemas. Não confronto com os problemas que estão acontecendo na localidade. Precisam ser confrontados. Em segundo lugar, né, autoridades que às vezes estão em pecado e em erro não são confrontadas. A autoridade está no pecado, está no erro, está no adultério, está muitas vezes... E ainda houve uma palavra boa, dizendo que Deus está se agradando. Ou seja, está em pecado e o profeta diz, Deus está se agradando. Que negócio é esse? Então, por quê? É porque vem do superficial, do falso profeta. E outra coisa, e não exige do povo também mudança e sacrifício. Em que sentido? Não exige retorno a Deus como Elias fez. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguir. Se é Baal, não há esse confronto. Então esse é o problema. A superficialidade do falso profeta o faz muitas vezes ser conhecido, ser famoso, angariar fundos, muito dinheiro, muitas agendas, viajar ao Brasil e outros países afora, mas acaba que ele entra lá, prega, faz, entrega, e a igreja continua com o mesmo problema, mesma dor de cabeça, o líder continua no mesmo erro, mesmo pecado, e não há mudança nenhuma. Esse é o mal, esse é o grande problema. Continuando, outra característica peculiar do falso profeta, ele afasta o povo de Deus. Esta foi a primeira característica de um falso profeta apresentada por Moisés. Deuteronômio 13. Lê com calma aí, pastor, lê com calma, professor, lê com calma, obreiro na sua igreja aí. O que vai dizer isso aí? Vai dizer o seguinte, Moisés falou que se vier um profeta, alguém se dizendo de Deus, um adivinho vindo da parte de Deus, fizer um monte de sinais e cura e prodígio e maravilha, mas depois de ter feito tudo isso, pedir com que o povo se afaste de Deus, está claramente demonstrado que é um falso profeta. Isso que Moisés falou aí, Deuteronômio 13. Nesse caso, não importam os sinais religiosos, a voz mansa, o discurso agradável, etc. Não importa nem mesmo a manifestação de poder, se o resultado de tudo isso for afastar o povo de Deus. Então, olha só. Então, uma das características do falso profeta é fazer com que o povo vá se afastando de Deus. O povo se aproxima dos ditos sinais, ditos milagres, ditas curas, revelações. Tá? Quem chega a dizer, há um culto onde há oração, onde há cânticos e louvores a Deus, né? Louvor à majestade do Senhor, onde há
testemunhos de pessoas curadas, renovadas, batizadas, onde a salvação de almas, a pregação do genuíno evangelho, e no final a pessoa diz, não, eu não senti Deus nesse culto não, porque eu não recebi uma revelação, o profeta não veio até a mim. Culto para mim é aquele em que o profeta levanta, estende a mão sobre a minha fronte, ainda fala bonito a minha fronte, e diga, assim diz o Senhor. Tem pessoas que dizem que se não receberem uma dita revelação, uma dita profecia, nem teve culto. Ué, a palavra de Deus pregada ali não foi a profecia? Deus salvando almas ali no cumprimento das profecias, as pessoas louvando a Deus também no cumprimento das profecias. Ué, a oração, a busca por Deus. Tem pessoas que nem analisam o culto no sentido como deve ser analisado, a presença, a glória de Deus, que é o principal, não. É o que elas querem, o bem delas. E o falso profeta, às vezes, faz isso. Ele faz esse monte de coisa aí, revelação, não sei o que lá mais, aquela monte de coisa. Até alguns fazem alguns truques, né? Como fígado de galinha ressecada no sol, põe no umbigo, aperta e diz que está tirando câncer, joga no copo descartável, fio de cabelo sujo, que não sei o que mais. Não estou aqui no método que Deus faz, no cura ou não cura, você me entendeu. Sendo que alguns se fazem valer disso, até coração. Eu já vi na internet uma pessoa tirar um coração desse de boi, um coração gigante, dizendo que é um coração de gente, por causa disso aí, por causa de pessoas que muitas vezes vão aos falsos profetas, que só querem, na verdade, afastar as pessoas da presença de Deus. Então, um dos problemas é esse, fazer valer de muitos sinais para no final tentar arrastar a pessoa para longe de Deus, para perto de si, para perto do falso profeta e para longe de Deus. Todo culto à personalidade é se afastar de Deus, idolatrar homens, adorar homens, cultuar seres humanos, é afastar-se plena e totalmente de Deus. Toda palavra que afasta o homem do altar não vem do Senhor. Está mais explicado isso aqui. Amém? Ainda que faça sinais, cura, prodígio e maravilha. Se pede alguma coisa que Deus não aprova, que a palavra de Deus não aprova, logo não é de Deus. É uma característica de um falso profeta. Outra coisa, para a gente concluindo aqui, são imitadores. Os falsos profetas imitam. Imitam o quê? Vamos ver. Como imitadores, os falsos profetas parecem, vou repetir, parecem pessoas verdadeiras. Então eles se transmutam, eles se vestem, eles se transvestem, eles põem por si uma pele de cordeiro para poder enganar as pessoas. Eles imitam os crentes verdadeiros. Eles podem até demonstrar santidade e poder, parecem ser realmente santos e usados por Deus, poderosos em Deus. Por isso, dentre os dons espirituais mais importantes, o salvo em Cristo deve buscar o dom do discernimento dos espíritos. Gente, é importante. Nós vemos poucas pessoas orando para que Deus dê esse dom. Ore para que Deus te dê o dom de discernimento de espírito. Por quê? Porque há 3 espíritos que operam no mundo, está muito claro na Bíblia. O espírito de Deus, o espírito do diabo e o espírito do homem. Então, para entendermos a origem dessa profecia, precisamos entender qual espírito está operando ali. Se é Deus falando, logo o espírito de Deus. Se é o homem falando, logo algo emocional, de repente a pessoa, levada por emoção, acaba falando o que os outros querem ouvir, o espírito do homem. Ou, de repente, é o engano que quer ser feito ali, o espírito do diabo quer enganar alguém, logo fala algo que parece verdade, para enganar e fazer as pessoas ficarem presas a ele. Então, por isso, nós precisamos orar para que haja em nosso meio o discernimento dos espíritos. Está lá na Bíblia, né? No Novo Testamento, 1 Coríntios 12, 10 diz diácrises pneumatos. É o nome do diácrises, discernimento. Pneumatos, espíritos. Então precisamos orar para que Deus nos dê discernimento. Precisamos discernir para saber que espírito está operando, que espírito está agindo, a origem desse espírito, a natureza e a origem dessa dita profecia ou revelação. Por quê? Porque o falso profeta imita, ele vê algo e imita. Há quem imite. Infelizmente não é bom se falar isso aqui, peço de repente perdão a alguém que se sentiu ofendido, mas há pessoas que imitam as chamadas línguas estranhas. A gente vê até criança pequena, às vezes brincando no culto, ela imita, ela repete o que foi dito, imita a língua, imita a manifestação do Espírito, imita milagre, fingem, eu disse até aqui exemplo, de pessoas que fazem aí para os ditos milagres, ditas revelações, se fazem valer de redes sociais, muitas vezes pegam dados das pessoas nas redes sociais, não estou dizendo. Por favor, não diga ou não pense que eu estou dizendo que todas as pessoas que estão no culto ali passando algo de Deus fazem isso. Não, estou dizendo que alguns se fazem valer desses meios espúrios para poder enganar as pessoas. Mas então como lidar com isso? O que fazer mediante a isso? Orar a Deus para que Deus nos dê discernimento de espírito. E lembrando que dom de discernimento de espírito não é o dom de macaco velho, não. O que é dom de macaco velho? Desculpa a brincadeira, mas é aquela pessoa que fala, não, eu sei que é Deus, eu estou vendo, eu já conheço quando é Deus, eu entendo quando não é Deus. Não, vem com esse papo de entendo, conheço, que a gente pode acabar pecando. A gente pode estar julgando e achar que não é Deus e é Deus, ou achar que é Deus e não é Deus.
Então, é um dom, perceba, vem do Espírito Santo, vem de Deus. É Cristo Jesus nos batizando e nos dando esse dom de discernir os espíritos. É algo sobrenatural, é algo que, à luz do entendimento humano, a gente não é perceptível, a gente não entende, por isso esse dom. Tem que ser um dom, porque visivelmente não dá para, muitas vezes, tem situações que não dá para saber se é ou não, ouvindo não dá para saber, mas o Espírito já fala. Ó. Lembra de Paulo, Atos 16? Olha aí, um exemplo bom para você dar na aula, professor. A mulher todos os dias dizendo, esses que por nós passam são verdadeiros santos homens de Deus, aquela moça ali usada pelo inimigo sempre dizia, até que Paulo foi lá e expulsou o inimigo da vida daquela mulher, mas ela estava elogiando, esses que por nós passam todos os dias são santos homens de Deus e tal, homens de Deus, né? Estou baseando aqui mais ou menos no que a Sunamita falou com Eliseu, mas a ideia é que a moça lá disse, né? Olha aí os homens de Deus, Paulo, tá? Esse foi o ponto, Paulo chegou e expulsou. Então, discernimento. Paulo tinha de Deus esse dom de discernir os espíritos. Tá? Então, concluindo mais uma aula, indo para a conclusão aí, vamos lá. Muitas vezes o verdadeiro profeta fazia coisas extremamente surpreendentes. Isso é maravilhoso. Aí tem uns exemplos aí que a lição vai dar, né? Elias, dizer, pela minha palavra, segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho. E outras coisas mais aí que Deus usou Elias para fazer. A gente não teria tempo hábil, eu já visto o fato que falamos bastante aqui na aula. Outra coisa importante, o que fazia do profeta esse ser extraordinário era o fato de ele ter sido chamado por Deus, a verdadeira fonte da autoridade, o autor da mensagem e do poder. Tá aí, gente, mais uma aula, né? Glória a Deus, mais uma aula para que a gente possa juntos estudar, juntos aprender da palavra de Deus. Fico feliz em poder estar aqui com vocês mais uma vez, feliz de estar aqui, né? Como eu já disse lá no início, não vou repetir o que eu já falei, não gravei por problemas relacionados à minha saúde. Ore pela minha saúde, tá? Ore para que a gente esteja aí bem, que a gente possa. Desejando contactar-nos, gente, tá aí nosso contato, nosso zap, desejando ter a nossa presença na igreja de vocês. Vai ser uma honra, um prazer estar com vocês, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus, que felicidade, que alegria estar aqui com vocês novamente. Deus abençoe a todos. Tenham aí um final de semana para lá de abençoado e uma aula abençoadíssima na presença do Senhor. Fique com Deus, a paz do Senhor, a paz do Senhor.